Bom, meus amigos, nesse episódio do Cybercop, logo de início ocorre ali eu vou usar o termo assim na rua, não chega a ser na estrada que é dentro da cidade ali, mas enfim, como se fosse numa ponte, um pequeno conflito entre o Cybercop e os soldados da Destrap. E no momento ali que os Cybercops estão lutando, eles percebem ali algumas falhas nas suas unidades Cyber. E aí, o Saturno ali ele tem problema de visualizar, enfim. O Marte tem problema, todos eles têm problema. Tudo bem, resolvem esse problema e depois, com os soldados da Destrap, e depois quando eles retornam à base, eles comunicam isso ao Capitão Oda. Capitão, algo estava errado com a minha unidade. Daí cada um faz o seu relato. Eu usei a minha unidade e parecia que meus movimentos não estavam legais. Alguma coisa estava errada. Enfim, todos eles reclamam isso. E aí o Takeda diz, capitão, o senhor pode pedir para fazerem uma revisão é aquela, como se fosse aquele trailer de cachorro-quente, eu vou usar entre aspas o termo, aquela cabine de transformação que eles levam atrás ali para se transformar. Enfim. E o capitão diz, não, então tá, eu vou pedir. Nisso, chegou ali no alojamento ali, os irmãos do Ryoichi ali são crianças, acho que uma das irmãs dele é um pouco mais velha, enfim. E aí eles vão ali, vão ver o Ryoichi. E aí, não só, além de ver o Ryoichi, automaticamente eles acabam interagindo com todo o alojamento. Todos têm que brincar com os irmãos do Ryoichi. Até aí tudo bem. Depois, daí naquela noite ali, devido à atenção que os irmãos do Ryoichi pediam, poucos ali conseguiram dormir. E o Ryoichi foi o único que conseguiu dormir, na verdade. E depois ele é incumbido, ele recebe a missão de levar a unidade de transformação para revisão lá, enfim, na base lá onde é feito, no laboratório, enfim. E nesse momento, ali naquele momento que estava ocorrendo aquela visita dos irmãos do Ryoichi, dois pesquisadores, eu vou usar o termo pesquisadores porque eles estão sempre com aquele avental branco, tá? Eles estão escapando, estão fugindo ali de um ataque. E esse ataque, na verdade, ele é da Destrap. A Destrap está tomando aquela base onde vai ser feito a revisão da unidade de transformação, enfim. E um dos pesquisadores disse, fuja você, avise o Cybercop, enfim. Mas eles são rendidos ali pela Destrap. O laboratório do Zack está sob nosso controle. Tomaremos a estação de transformação e a devolveremos a eles devidamente modificada. Quando eles tiverem se transformado, então mandaremos para uma outra dimensão. Até lá, o robô sentinela criado por mim, o Cobra 5, tomará conta do laboratório. E quando o Ryoichi está indo lá levando a unidade, claro, ele está dirigindo a viatura, e a unidade Cyber está ali no engate como se fosse no reboque ali. E ele está levando, e ele faz aquela comunicação, que é aquela espécie de televisão, né? Ou o que tu tem hoje é que o celular que se comunica olhando face a face um pro outro, mais ou menos isso. Já o Cybercop já previ isso aí naquela época. E aí no que ele faz essa comunicação com a tela do carro com a base, aí ele diz, por que eu tenho que fazer isso sozinho, enfim, daí os outros brincam, porque você foi o único que consegue dirigir sem dormir, enfim, ele foi o único que descansou naquela noite. E no momento que ele está fazendo essa transmissão, do nada, no espelho, daí alguém aparece, os irmãos dele estão ali atrás, e o Ryoichi estava acreditando que os irmãos dele estavam lá dormindo no alojamento. Ele até diz, cuidem deles, enfim. Mas eles estão dentro do carro. E aí,
Ah, como é que eles entraram ali de surpresa? Enfim, ele fica assim. Isso aqui não é brincadeira, enfim. Daí o irmãozinho dele começa a chorar. Ele está, tudo bem. Mas ele fica meio assim, como é que eu vou levá-los lá? Enfim. Mas não tem como ele voltar agora, né? Está praticamente na metade do caminho. Ele diz, olha, então fiquem quietos aí, enfim. E ele leva os irmãos dele até a base. Quando entra, esse local onde vai ser feita a revisão. Quando ele entra lá no centro, aí é recebido pelos guardas. Aí são falsos guardas, porque a Destrap já tomou conta daquele local. Enfim, ele vai andando pelo pátio deserto, enfim. Ele chega, aí ele estaciona o carro, ali onde ele vai entregar a unidade de transformação. E nesse exato momento ali que ele desce ali, tá com os outros irmãos, um dos irmãos dele ali, o Kenji, ele, sem que ninguém perceba, ele entra dentro da unidade de transformação, dentro daquela cabine ali. E nesse momento tá acontecendo ali os falsos funcionários ali da base, eles estão separando ali, soltando o reboque da viatura. Ou seja, eles já estão pegando a base. Só que o irmão do Ryoji está ali dentro. E aí tá, eles levaram a unidade de transformação e o Ryoji está saindo com seus irmãos. E aí um dos irmãos dele comunica com ele, mano, o Kenji não tá aqui. Aí ele, onde é que ele se meteu? Aí um dos irmãos comenta, olha, eu vi quando ele estava se aproximando da unidade de transformação. E aí o Ryoji dá meia volta ali no pátio mesmo. E volta pro mesmo lugar. E aí tá. Ele entra dentro da base ali. E aí ele vê algo estranho, os procedimentos que estão sendo feitos ali dentro. E ele, o que está acontecendo? Daí discretamente ele vai observando. E aí o seu irmão, na verdade ele está sendo rendido, ele está rendido ali pelos soldados da Destrap. E o irmão do Kenji diz assim, não, me soltem, porque o meu irmão vai arrebentar vocês, enfim. E aí o Ryoji ele consegue, discretamente, sem ser percebido, acessar a unidade cyber. E aí no que ele acessa a unidade cyber, ele se transforma. E aí ele sai como Saturno ali. Ele diz, olha, é melhor obedecerem o rapaz, enfim. E aí ele luta com os soldados da Destrap, vence-os, consegue soltar o Kenji. Mas aí no que ele solta o Kenji, eles vão fugir. Aparece ao estilo, digamos assim, como se fosse o Garoga Doberman ou o Garoga Aranha, mas ele tem uma forma diferente, né? É como se fosse aquele Garoga, um sentinela, é o sentinela Cobra 5. E aí o irmãozinho dele diz, mano, acabe com ele. E aí ele diz, não, isso aí não é tão simples. E o sentinela Cobra 5 começa a atacar. Enfim, o Ryoji, agora Saturno, ele foge com o seu irmão e tem uma hora que ele consegue ali, ele é atacado pelo Cobra 5, são atacados, não consegue ali enfrentá-lo. E aí tá, tem uma hora que o Ryoji consegue juntar seus irmãos e diz, escondam-se aqui, enfim. Mas o Cobra 5 tá vindo. E aí nesse momento o Cobra 5 tá vindo, aparece o Lucifer. E o Lucifer diz, olha, parece que ele não é tão simples assim para você. E aí tá, o Lucifer, ele tenta ali destruir ele vai tentar destruir ali, vai tentar manifestar o Cyber Gravitador. E nessa hora aí que ele tá chegando, ele não chega a destruir
Cobra 5, Sentinela Cobra 5, e daí tá chegando nesse momento ali os irmãos os irmãos não, desculpa. Nesse momento ali, quando o Lúcifer inventa de atacar o Cobra 5 para destruí-lo, um androide chega, acho que é da Madame Dami, e ele pega os irmãos do Ryot ali. E aí tá com os irmãos do Ryot de refém, o Ryot não pode reagir nem nada. E aí daí, nesse momento já aparece o Júpiter dando uma voadora, como se fosse no Sentinela Cobra 5. O Mercúrio, o Marte dá um soco no Android e aí eles conseguem. Nesse momento que eles afastam o Android, que o Android estava tendo os irmãos de Ryot como refém, a Tomoko pega os irmãos do Ryot e diz: vem logo comigo, e se afasta com eles. Enfim. Aí o Lúcifer sai de cena e diz: ó, o resto eu deixo com vocês. Enfim. E aí tá. Ali o Sentinela Cobra Kai ataca e ataca o Júpiter ali. O Júpiter está sendo atacado. E aí é aquele momento, quando o Júpiter está em perigo, ele manifesta a Cyberforce. E aí o Júpiter manifestou a Cyberforce e destruiu o Sentinela Cobra 5. Pronto, grande parte do problema é resolvido. Aí o Saturno diz assim: Marte, eu quero lutar sozinho contra ele. No caso, contra o Android que estava tendo seus irmãos ali, fazendo seus irmãos de refém. E aí o Marte diz: mas Saturno, tu sabe que a tua unidade Cyber está falhando. Ele diz: não, mas enfim, eu quero lutar com eles. E aí acontece ali uma briga entre ele e o Android, num primeiro momento ali, corpo a corpo. E aí o Android, ele tem poder, lembra, os Androids sempre manifestam uma certa resistência. O Android, ele tem ali a briga deles ali, aqueles momentos, eu vou usar o termo assim, aqueles impactos. E tem um momento que o Android está demonstrando uma certa resistência ou talvez uma superioridade. E tem, num dado momento o Saturno está equipado de uma Cyber Arm. Isso eu não falei. Como não tem a comunicação ali as unidades Cybers falhando, e agora ela está sob o poder da Destrap, para sinalizar para os seus companheiros, que foi assim que eles chegaram, para sinalizar para os seus companheiros ali alguma coisa, o Saturno ele aciona ali uma Cyber Arm, um Cybercard. E aí lá na base eles veem assim: olha, a Cyber Arma tal foi direcionada lá para a base tal. Aí eles pensam assim: então significa que o Ryot está em perigo. E o Yazawa tenta contato com ele, mas não há o contato. Mas eles percebem, o Ryot na verdade ele fez isso, ele acionou a Cyber Arma para sinalizar para os seus companheiros. Enfim, ele não tinha contato. E eles chegaram lá por causa dessa porque ele acionou a Cyber Arma, ele deu esse sinal, ainda bem que eles compreenderam. E eles chegam lá, enfim, aí depois que o Ryot está brigando, aqui está o momento da luta, e aí tem um momento que a Cyber Arma do Ryot, ela falha. Ele puxa o gatilho e não dispara, ela falha. Lembra que as unidades Cyber, elas tiveram, desde aquele primeiro momento lá a luta na rua ali, com os soldados da Destrap já estavam falhando, enfim. E aí tem um determinado momento ali que o Ryot ele meio que corre, e o Android, enfim, o ataca. E aí tem um determinado momento que o Ryot ele tá caído. E o Android ele tá indo, e aí o Android ele dá um salto para cair por sobre o Ryot. E aí ele tem uma espécie de umas garras ali. O Ryot tá caído, o salto do Android seria ali, digamos assim, o golpe finalizador do Android. Ele vai destruir o Ryot. E nesse exato momento, quando o Android tá para eliminar o Cybercop ali, a arma que falhou outrora, nesse momento a Cyber Arma de Saturno funciona. E aí fica aquela cena, tem aquele momento de parar e fim de susto, né? Quando o Android tá indo por cima assim, tá para finalizar, todos os irmãos do Ryot, não!
ficam assustados, o mundo vai morrer, enfim. E no momento a arma que falhou outrora, quando o Android está em cima, ela dispara. E aí, enfim, Saturno vence o Android. E aí, mais uma situação que o Cyber consegue resolver.